Eu vou ser ousado para trazer uma visão a despeito de uma persona na Bíblia que inspira muito a nossa vida, em todos os sentidos. E é exatamente nesse texto, abra-te, porque aquele homem tinha dificuldade na fala e ele não ouvia. Tudo que estava englobando o progredir da sua vida. E tem coisas que está aqui, tão travada e bloqueada na nossa mente, que não nos permite acessar aquilo que já tem portas abertas para a nossa vida. O pastor falou uma coisa aqui muito séria e muito forte. Deus faz o milagre, Deus faz o sobrenatural, Deus faz o impossível. E o que eu tenho que fazer? Me lançar. Mas tem coisas que você não se lança, não é porque você não quer, não é porque você não queria participar, mas tem coisas que não acontecem na sua vida porque está bloqueado aqui. O apóstolo Paulo fala em Romanos para que a gente não sejamos uma pessoa conformada com situações que a vida nos propõe. E ele diz para que nós possamos renovar o nosso entendimento. Renovando o nosso entendimento, as coisas no entorno é transformada. E aí Paulo completa dizendo, lá em Romanos 12, para que vocês experimentem qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de... Calma aí, por que Paulo está nos instruindo como igreja a mudar o entendimento ou a renovar o entendimento? Paulo ele não está dizendo dentro de um ensinamento para que a gente não só sejamos pessoas inconformadas, porque todos os dias nós nos deparamos com coisas que não queríamos viver, mas que acontecem e que são realidades. Não dá para descartar. Só que não adianta eu só ser um inconformado, um revoltado, ou uma pessoa que não aceita as circunstâncias. Paulo está dizendo, você não pode se conformar. Em outras palavras, ele está dizendo para você não ficar indiferente com o seu próprio problema ou prerrogativas. Porque tem pessoa que sabe lidar com isso. Ela fica indiferente com a sua própria dor. Ela fica indiferente com o seu próprio problema. Não é porque ela é uma pessoa incapaz. Ela está indiferente porque ela se acomodou, se adequou. Porque somos seres humanos adaptáveis a tudo. Se você andar em algum centro de bairros ou subbairros, você vai ver lá uma pessoa em situação de rua. Ela faz as suas necessidades fisiológicas e logo depois com a sua própria mão está comendo, porque ela se adaptou àquela situação. Nós somos adaptáveis a tudo. Tem gente que tem dores crônicas e ela se adapta àquela dor. Ela já cansou de buscar alternativas. Por que a nossa vida, muitas das vezes, não existe um destrave, um desbloqueio? Porque as maiores guerras que acontecem não se dão no campo externo.
As maiores guerras que acontecem se dão no campo da mente. Quem está aqui, diga amém. Por que Jesus não acalmou a tempestade quando Pedro veio por cima das águas, para que Pedro andasse nas águas? Quando Pedro afunda, porque ele começou a olhar para as ondas, por que Jesus não acalmou as ondas? Jesus só vai acalmar as ondas e cessar o vento quando ele está dentro da embarcação e fala que Pedro tinha uma pequena fé, ou pouca fé. Sabe por que Jesus não acalmou a tempestade antes? Porque não adianta acalmar o que está no mundo externo, se a maior tempestade está aqui. Muitas das vezes quem causa a tempestade no campo externo é a tempestade que está aqui dentro. É como nós olhamos, é como nós falamos, como nós ouvimos. E está muito assimilar o texto. O que nós precisamos hoje é um desbloqueio. O que nós precisamos hoje é abrir o entendimento, para que nós desfrutemos da plenitude de Deus. A plenitude de Deus não é dada a uma pessoa que está passando situação difícil e pelas situações difíceis ela chora, ela entra em autocomiseração para atrair a benevolência de Deus, ou a piedade de Deus, ou a pena dos outros. Deus não trabalha com o nosso sofrimento, mas Deus trabalha com o nosso posicionamento. Porque nem seu filho ele poupou. E eu quero rapidamente trazer um personagem que tem o efatá de Deus na vida. No livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1, no verso de número 9. Eu vou ser bem rápido. Você está acompanhando aí no telão? Diz assim: então, Ana, o que ela fez? Não, vamos lá de novo. Então, Ana, em que momento ela se levanta? Depois, o que ela faz, gente? Tem alguém aqui? O que ela faz? Se levanta. Não, calma aí. Não foi Deus que levantou Ana. Não foi o seu marido que levantou Ana. Não foi as pessoas do templo que levantou Ana. Quem levantou Ana? Intrinsecamente, no meio evangélico hoje, por estarmos na casa de misericórdia, aonde Deus ordena a bênção, a gente quer sempre a autopiedade de alguém que conhece a nossa dor. Quem é que tem um calo no pé aí? Levanta a mão. Tem alguém que tem um calo? Aqui, meu amigo. Está doendo? Te incomoda? E agora? Está incomodando? Mas quando você fica muito em pé com um sapato, começa... Por mais que você tente expressar para a nossa amiga que está do seu lado, qual é o seu nome, querido? Oi? Por mais que você tente expressar para a Michele o quanto está doendo o seu calo, vai chegar a compreensão dela? Oi? Vai, Michele, chegar na sua compreensão? Não chega. O que ele tem que fazer? Se ela tirar o tênis, vai melhorar para ele? Sim ou não? O que ele tem que fazer? Tirar o tênis. Isso vai amenizar a sua dor, o seu problema. Mas o que ele deve fazer de verdade é procurar ajuda com um especialista e tratar o problema na raiz. Senão ele vai sempre querer passar para alguém a sua dor
E o tema desse culto é Éfata, é abra-te. Uma das maiores questões da nossa vida, um dos maiores dilemas da nossa vida é querer que alguém enxergue aquilo que a gente mesmo não enxergou. Você conhece a história dessa mulher? É uma mulher que teve a madre cerrada. É uma mulher que quer ser mãe. É uma mulher que também é amada pelo marido. É uma mulher que tem uma oferta excelente nas mãos para entregar no templo. É uma mulher que quando vai para o templo, tem uma competidora irritando ela. E a música da competidora, chamada Penina, eu tenho um filho e você não tem. Eu gero e você não gera. Tenta vir para o culto, dar culto a Deus, com essas informações ao longo do caminho. Só que Penina, ela está ali para fazer parte da sua jornada. Você não tem o que eu tenho. E Ana conhecia a sua realidade. E o que é mais interessante no texto, se você for ler, que Ana não passa para ninguém a sua dor. Ana, ela não divide o seu dilema com ninguém. Ana, ela vai para o ambiente do sobrenatural. Aproximadamente 21 anos a 25 anos. Ana está indo ao templo de Ramataim Zofim para Siló, andando a pé, sendo irritada, para perverter o seu culto, para pegar o seu culto e colocar a sua dor no centro da adoração. Porque uma das maiores motivações hoje para que nós tivéssemos rendido ao Senhor são as nossas dores. E aí acontece uma mudança de propósito, de entendimento. Deus precisa ser o centro do meu culto. Mas o que se torna o centro do meu culto é a minha dor. Eu não choro porque eu estou na presença de Deus e estou sentindo a sua graça. Eu choro para que Deus entenda o nível da minha dor. E com isso você entra, sai, esmorece na fé, porque você entende, Deus não ouviu, Deus não atendeu, Deus não mudou. E o pastor Mauro foi bem enfático aqui. Deus faz o sobrenatural e eu faço o natural, a minha parte. Porque é pertinente, gente. Eu não vim te animar, eu vim te conscientizar. É como se fosse uma virada de chave. Isso é muito mais sobre nós do que sobre Deus. Porque Deus é um ser que habitou no meu passado, habita no meu presente e já está no meu futuro, porque Ele tem domínio de todas as coisas. Eu conversava com um amigo hoje, enquanto ele cortava o meu cabelo, e ele falou assim: o rapaz que sofreu acidente de moto foi Deus. É para que Deus trouxesse ele de volta para o caminho. Eu falei, isso aí não é Deus, cara. Imagina a sua esposa, você foi embora de casa, ela vai lá e te dá uma facada, porque você sabe que a única pessoa que vai te tratar é ela, para você voltar para casa. Então ela vai lá e te fere. Aí eu falei para ele o que está escrito em Deuteronômio, que vai dizer que o Senhor colocou a bênção e a maldição, a vida e a morte. Eu pergunto para esse lado, vocês escolheriam o que? A bênção e a maldição ou a vida ou a morte? Responde para mim. A bênção ou a maldição? Mais forte. A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? E aqui, quem escolheria a maldição? Levanta a mão. Quem escolheria a morte? Levanta a mão.
Só que isso é verbalizar uma coisa que Deus colocou por escolha. Escolha não é verbalizar, escolha é posicionamento. Às vezes o que verbalizamos não condiz o nosso posicionamento. E aí nós escolhemos com nossos posicionamentos. E quando o reflexo das nossas escolhas é maldição, é morte, nós dizemos: Deus, por quê? Porque se tem uma coisa que Deus não vai fazer por mim, por você escolher, Ele colocou lá e aconselha. Eu aconselho. Está sempre diante de nós, irmãos. Quem está desse lado, alguém te obrigou a sentar aqui? Foi o quê? Uma? E quem está desse lado, alguém te obrigou? Senta aqui? Só eu fui obrigado a sentar do lado do pastor Mauro. Que eu queria sentar lá atrás, ele disse aqui. Eu fui obrigado. Ele me obrigou. Você não entendeu que a vida é feita de... Mas como é que eu vou tomar decisões a esse nível se eu estou com a mente tão desnorteada? Eu posso pegar aqui o evangelista aí, o que me acompanha. Vem cá, Igor, rapidinho. Rápido. Se eu pegar o Igor daqui, sua mão, e começar, roda aí, roda, e depois falar assim: toma uma decisão. Como que ele vai tomar uma decisão? Oi? Possivelmente, o que pode acontecer? Cair. Puf. Não é essa compreensão? A vida sempre nos comprime a tomar decisões. Você entende o lugar desse moço? Ele não fala de forma adequada, ele não ouve, então ele tem deficiências, anomalias. Alguém traz esse homem para Jesus. Jesus olha para o alto e diga para esse homem: Éfata. Mas Jesus toca na língua, Jesus toca com o dedo no ouvido. Porque ele nasceu com anomalia. Então eu preciso trazer elementos espirituais para que eu venha, depois daquela porta, tomar posse de comportamentos que vai me levar à plenitude de Deus. Porque ninguém que está aqui nasceu com essa anomalia. Então esse texto não seria para nós. Não tem alguém mudo, não tem alguém surdo. Então eu preciso trazer elementos espirituais, porque é possível que no mundo espiritual eu esteja mudo, surdo, cego, paralítico. É, pastor? É. Tem um homem na Bíblia que desceram ele pelo telhado. Para todo mundo. O problema dele era nas pernas. Sabe o que Jesus diz? Para os 4 homens que desceram no telhado: admiro a fé de vocês, hein? Vocês são amigos de verdade. Gostei. Para o homem que desceram, Jesus fala assim, ó: perdoado te são os teus pecados. Por que Jesus está tratando um problema espiritual na vida de alguém que precisa de tratamento no físico? Porque é possível consequências espirituais alterar o físico. Sim ou não? Sim ou não? Tem uma bolsa plástica aí? Consegue? Alguém tem aí? Ninguém? Me dei mal hoje. Tudo bem, eu uso o que tem. Vai, não vai? O vento, obrigado, tá, mano? Depois eu te devolvo. É 15 centavos no Guanabara. Vocês estão rindo, né? O vento é espiritual ou metafísico? Calma aí. É físico ou metafísico? Metafísico. Dá para ver o vento?
Dá para pegar o vento. A única coisa que dá para senti-lo. Então uma coisa que eu não vejo, que eu não toco, muda o que é físico. Sim ou não? A bolsa é física ou metafísica? Dá para ver a bolsa? Dá para pegar a bolsa? Suponhamos que tivéssemos um ventilador aqui. Não dá norte a bolsa, que é física, o que não é físico. Eu joguei a bolsa aqui, ela foi parar. Oi? O que impulsionou ela para lá? Oi? O vento. Tem vento aqui dentro? Sim ou não? Mas tem ar. O vento, ele se manifesta na proporção do movimento do ambiente. Então eu te pego o mundo físico e te trago o espiritual, para que você raciocine comigo. E o efatá de Deus nasça em nós. Então é possível o que é espírito modificar o que é físico. É possível alguém que desfruta, que goza de uma boa saúde, está parado. Não conseguiria. Não ouve, mas não entende. Vê, mas não enxerga. O que Jesus está fazendo na vida desse homem é de cunho de saúde, é sobrenatural. Mas várias curas que Jesus efetuou, ele primeiro tratou o espírito. Ele primeiro tratou o espiritual. Nós às vezes queremos que as coisas aconteçam na nossa vida a despeito depois de um culto, de uma reunião de santos. Mas a proposta de Deus é depois daquela porta. A proposta de Deus não é daquela porta para dentro. Se eu te perguntar onde estão os seus maiores desafios, estão aqui dentro ou depois daquela porta? Oi? Suas maiores lutas, batalhas, estão aqui dentro ou depois da porta? Então aqui dentro eu me abasteço. Aqui dentro eu ouço palavras proféticas que me impulsionam para que lá fora eu venha usar todas as ferramentas para abençoar a minha vida e minha casa. Ô glória, alguém está aqui. Eu gosto que você compreenda, porque eu sei que depois desse culto você vai tomar a frente do seu volante, você vai tomar o seu Uber, você vai de trem, de ônibus, você vai para o ambiente da sua realidade. E não adianta o quanto eu diga para você, efatá, se Deus não tocar aqui. Quer que eu te diga? Depois que comeram e beberam, o que Ana fez? O que Ana fez? Eu pergunto para os senhores, qual motivação Ana tinha para se levantar? Nenhuma, porque ela era, pasme. E sabe quem causou isso nela? Diz o texto, e Deus cerrou a madre de Ana. E sabe o que Ana fazia? Pegava a oferta do marido. Vem cá, pastor, rapidinho, um minuto. Todo respeito. Eucana, me dá oferta excelente. Aí Ana fazia isso aqui, ó. Eu pergunto, quem dava oferta? Quem dava oferta? Me ajuda, gente. Quem dava oferta? Eucana, não Ana. Ana só repassava. Aquilo que não me custa nada, não me gera nada. Aprenda isso. O que não te custa nada, não te causa nada. 21 anos a 25 anos, Ana estava nesse sistema. Vou repassar o que eu ganho. Vou repassar o que eu ganho. Eu pergunto, quanto tempo Ana não sacrifica?
Porque aquilo que não me custa nada para prestar a Deus, Deus não recebe como nada. Elias queria fogo, assim como 850 profetas de Baal de Astera queria fogo, porque o voto era: o Deus que responder com fogo é Deus sobre Israel. Só tinha Elias do lado de Deus e 850 do lado de Astera e de Baal, do lado de Jezabel e Acabe. E sabe o que os caras deu para Baal? Sangue, sacrifício, oração, mas o fogo não. Porque o fogo não é proveniente do Deus Baal nem de Astera. Sabe o que Elias faz? Primeira coisa que ele faz, ele repara o altar. Ele tira a cinza do altar. Depois ele prepara uma oferta no altar. Depois da oferta era só ele clamar, mas Elias entende: o que não me custa nada, não me gera nada. Está lá o altar preparado. Ele pega uma enxada. Estou contemporaneizando o texto. Ele pega uma enxada e cava em redor do altar dele. Ele faz uma vala, um rego, em redor do altar. E ele pede o moço dele para trazer toda a água que ele tem. E joga lá. Pastor, o que quer dizer isso? Naquele tempo tinha uma crise de 3 anos e meio. Uma crise hídrica. Uma crise de água. Não se tinha água em lugar nenhum. Sabe o que Elias deu para Deus? Aquilo que na terra tinha falta. Aquilo que custava mais que ouro e prata. Porque se eu quero resposta de fogo, se eu quero que o céu atenda as minhas orações, porque nós somos acostumados a orar até Deus ouvir. Eu aprendi com a minha esposa, para a gente orar até Deus atender. Elias joga água. Na mesma hora, a Bíblia diz que o fogo veio do céu. Não foi no altar diretamente. Não foi na oferta diretamente. O primeiro lugar que o fogo passa é no rego. É na vala. E lambe toda a água que Elias tinha jogado lá. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho atenção quando há sacrifício no seu coração. Ana se levanta porque ela estava inconformada com a vida que vivia, de repassar a oferta e nada acontecer na sua vida, até que um dia ela entenda, o efatá de Deus toma a vida dela. E ela entende que ela tinha que fazer o que ninguém podia fazer por ela. Ó Eucana, seu marido, está triste por quê? Porque não come, porque não bebe. Enquanto todo mundo está comendo, ela não come. Todo mundo bebendo, ela não bebia. Todo mundo alegre, ela chorando. Eucana chegou, falou: por que tu não faz nada disso de bom? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Nem o marido compreendia o que ela estava passando. Como eu falei com o nosso amigo, se o calo dele dói, a irmã do lado não sente. Então, meio que o sentimento é indiferente. Quem tem que entender o que eu estou passando e me mover para mudar a situação sou eu. Deus, ele reage, Deus não age. Alguém está dizendo: eu vou esperar o agir de Deus. Não, Deus vai reagir, Deus não vai agir. Pastor, isso é bíblico? É. Pedi e dar-se-vos-á, batei, a porta abre. Todo que pede recebe, o que busca encontra. Vamos lá? Jesus que está ensinando o sermão da montanha, Mateus capítulo 7. Vamos entender. Quem pede é quem? É nós ou Deus? Oi? Não, continua se tu vir comigo. Quem pede? Somos nós ou Deus? Quem diz que vai receber depois que pedir? Somos nós ou Deus? Então vamos lá. Pedir é ação, reação. E dar é reação, ação. Quem busca? Somos nós ou Deus? Quem deixa ser encontrado? Somos nós ou Deus? Só você estudar. Buscar é ação, reação. Aí a Bíblia diz assim: e a porta? Mas sabe qual é o nosso modelo de igreja pós-modernidade? Eu sei que é difícil me acompanhar no vídeo, mas eu gosto de pregar assim para que você entenda. O nosso modelo pós-modernidade é essa: está fechado.
Por isso que aquele homem, 38 anos estava, se Jesus não aparece na cena, ele ia continuar lá coxo. Porque o texto diz, toda vez que a água é agitada, eu vou. Mas desce outro antes de mim. Se ele está indo, a esses anos todos, era para ele estar mais perto de que todo mundo. Só que o que acontece no meu entendimento humilde, é que ele vai, não acontece para ele. E não é sobre culto, não é sobre imposição de mão. É sobre posicionamento. Se eu estou indo e voltando. Aí o texto está dizendo assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abre-se. Então significa que nem todo momento que eu estou indo, a porta lá vai estar aberta. Vai ter momento que eu vou, minha parte, e a porta vai estar, e eu continuo fazendo a minha. E o texto diz, se eu bater, ela, não é eu que abro. Porque se eu bato, eu estou do lado de fora. Para me ter acesso, eu preciso continuar nessa constância. Mas para me entender isso, eu preciso do éfata de Deus aqui. Senão eu vou estar sempre julgado a coisas favoráveis para me entender que é Deus. Tem situações difíceis na minha vida que é Deus forjando o meu caráter. Ana se levanta, sabe para quê? Para atravessar o limite que colocaram para ela. Você é mulher, estéril, só pode apresentar sacrifício até a porta do pátio. Dá na mão do sacerdote, ele apresenta a Deus. Sabe o que Ana fez? Ela cruzou o limite e foi parar no altar. Altar esse que só o sumo sacerdote podia entrar. Só o sumo sacerdote. Ali ela apresentou um sacrifício de libação à sua própria vida. E aí a Bíblia diz que ela não falava palavra, só os seus lábios se mexiam. Ela se levantou para cruzar o limite. Ela se levantou para cruzar o que impuseram para ela, não que Deus colocou. Aí o sacerdote Eli olha para aquela situação e fala assim: ô, tá doida? Bebeu cachaça, tá doidona? Tu é filha do diabo? Ela: meu Senhor, não tenha sua filha por atribulada, ou que tenha bebido bebida forte a hora desse dia. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Aí ele olha para ela: se Deus não te fulminou, porque para mim entrar aqui tem um ritual. Se Deus não te fulminou, o que me cabe é liberar para você a bênção. Vai, que o Deus de Israel conceda a sua petição. Ela se levantou, foi para casa, caminhada de um dia. O texto diz que quando ela chegou em casa, conheceu o seu marido, Eucana. E ela engravidou. Tão simples, né? Mas ela estava acostumada a um modelo. Toma aqui, esposa. Ela repassava. Estou fazendo alguma coisa. Toma aqui, esposa. Ela repá. Às vezes você vai se acostumar a esse modelo. Vou no culto, nova unção, sento, vai ter uma palavra de bênção, eu volto para casa. Quanto tempo você está assim? Você acha que verdadeiramente você não precisa cruzar esse limite? Você acha que verdadeiramente você não precisa de oxigênio no seu mundo espiritual aqui? Para você oxigenar as ideias e as coisas abrirem para você de forma ampla e clara? Porque o sacerdote liberou a bênção para ela. Mas se ela não vai para casa e deita-se com seu marido, o milagre não aconteceria. O milagre aconteceu no altar, mas a concepção do milagre aconteceu na sua cama.
Porque Deus trabalha com parceria. O diabo não, ele só precisa de uma brecha para fazer a ruaça e ir embora e dizer: só soltei o cavalo. E ainda ri da nossa cara. Deus não. Para nos propor a bênção, ele diz: olha, tem uma condição. Abraão, tem tudo isso para você, mas tem uma condição: seja tu uma bênção. Porque a bênção para nós é favorável ter. Será que é favorável ser? Aonde eu piso, eu quero ser a bênção para alguém. Aonde eu estou, eu quero ser uma bênção para alguém. Não, mas se alguém dizer: receba a bênção, a gente é animoso, né? Eita, oh glória! Recebi a bênção. Mas tem condição. Eu louvo ao Senhor por esta noite, porque hoje eu entendi o que o Senhor me fez, para que o Senhor me trouxe aqui e o que Ele me fez nesse dia de hoje. Se levanta, irmãos. Não no literal, calma. Se levanta, querido. Não fique inerte. Não fique indiferente com a sua dor. Deus pode usar você para mudar essa circunstância. Não, mas eu quero um profeta. Não, Deus quer te usar para mudar a realidade daquilo que você está vivendo, para mudar a realidade daquilo que você enfrenta, para mudar a realidade do desafio onde você está. Deus quer usar você. Que o efatá de Deus não venha só para que você fale ou ouça, mas para que em todas as áreas da sua mente abra-se. Abra-se. Porque aonde há compreensão, há uma totalidade. Aonde há totalidade, há plenitude. Que Deus possa abençoar essa igreja. Se coloca sobre os pés.